E agora vamos falar de quem? É do Galo, o Atlético que vai virar a chave para o jogo da Libertadores contra o Fluminense nessa quarta-feira. E o técnico Milito deve ter o atacante Alisson à disposição, Sarinha. É uma boa opção para o técnico argentino? Considerando que a outra opção é o Palácios, a volta do Alisson cai num momento muito bom para o Milito, né? Porque o Palácios, quando entrou, até no jogo contra o Red Bull Bragantino, não fez uma boa atuação, né? Ficou cara a cara com o goleiro e fez uma finalização muito fraca, né? A gente espera mais nesse momento. Exatamente. E nos jogos anteriores a esse também, no Red Bull Bragantino, não entrou bem. Contra o Bahia entregou, contra o Grêmio jogou bem, mas foi só esse jogo. Nos outros jogos não tem apresentado muito. Acho que o Alisson pode ser uma carta importante, é um jogador que arrisca muito de fora da área, isso pode ser positivo, talvez o Atlético precise disso se nos minutos finais ainda não tiver nada decidido. Então pode ser uma peça boa aí para o Milito no ataque. O problema é que vai tirar o Scarpa, né? É exatamente o que eu ia falar. A verdade é que se os dois mantiverem o futebol que eles têm jogado, o Scarpa tem que jogar os 90 minutos, né? Porque o Palácios não está rendendo, principalmente nas últimas partidas, e o Alisson, antes de machucar, também não estava rendendo bastante. Mas no segundo tempo, né? Se o time estiver precisando de talvez uma velocidade, um chute de fora da área, apesar o chute do Scarpa ainda ser melhor do que o dele, o Alisson pode sim ser uma opção, ou então talvez tentar uma outra coisa do outro lado, se o Bernardo não estiver bem e tal. O Bernardo, na verdade, não vem bem até desde que chegou, né? Mas assim, quanto mais jogadores disponíveis, melhor, né? Meu vizinho virou para mim e falou assim, fala isso na televisão para mim. Ele falou que o futebol do Palácio não é um palácio, é uma barraca de camping. Eu falei, eu falo, é muito ruim a piada, mas eu falo, né? E por outro lado, o lateral direito Saravia dificilmente deve estar à disposição do Milito para o jogo de amanhã. Sária, como é que você escalaria esse jogo contra o Fluminense, para esse jogo? Como é que você define a linha defensiva do Galo para a gente começar, já que o Saravia não deve jogar, a não ser que estejam guardando uma surpresa, né? Pode ser, mas não treinou ontem, né? Não fez parte, estava fazendo fisioterapia, né, na cidade do Galo. Hoje é terça-feira, então não sei se queimaria uma largada nessa recuperação do Saravia, né? Sim. Porque corre-se o risco de, por exemplo, perder para uma Copa do Brasil. Então, fora de cogitação, né? Perder um jogador tão importante por mais tempo. Enfim, por incrível que pareça, né, o Mariano nos surpreendeu jogando bem contra o Red Bull Bragantino no último domingo. Gastou tudo, então. Essa é a minha preocupação. Ele atuou muito mais como um terceiro zagueiro do que como um lateral direito, né? Então, talvez por isso ele tenha se saído bem nessa partida. Por não ter avançado muito, ele basicamente ficava fixo ali até o meio de campo no máximo, então não deixava um buraco ali pelo lado direito. Se for assim, acho que até faria um sentido. Mas penso que o Milito deve colocar ali o Fux jogando pelo lado direito. Acho que ele não vai arriscar, ainda mais dentro de casa. O Mariano é muito questionado pela torcida, é muito cobrado pela torcida. Então, ele deve repetir a opção pelo Fux ali pelo lado direito e talvez ficar um pouco mais tranquilo. Lógico que isso não quer dizer que ele vai defender mais do que atacar. Mas o Fux ainda assim é mais rápido nessa recomposição do que o Mariano. Acho que ele erra menos no bote do que o Mariano. Ô, Matheus, fala para a Selma lá do Ipiranga. Sim. Qual vai ser a escalação do Atlético, a sua escalação. Ajuda o Milito aí, dá uma força para ele, Matheus. Bom, se eu fosse o Milito, era Everson, Mariano, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Batalha, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Essa seria a escalação. Falso Vera fora, o filho. Vera. Né? Bernard dá mais uma chance para ele, se não Rubens, mas eu acho muito difícil ele colocar Rubens e Arana jogando junto, porque o Rubens tem entrado muito bem. E na frente, vamos ver se o Paulinho, que não esteve nem no banco domingo, esteja num dia bom, porque não pode perder os gols que ele vem perdendo há 3 anos. 2 anos, quer dizer. Eu tiraria o Bernard e colocaria o Daverson. Faria uma linha de 3.
é uma possibilidade, surpreenderia o time do Fluminense, porque o Atlético não tem um homem de referência lá na frente. O Hulk chega, o Paulinho também chega, o Davidson não, é um homem mais de área. E tem uma vantagem, né? Bola aérea com o Davidson é bem melhor que a do Paulinho, inclusive. Apesar que os dois fizeram um lance muito igual, né? Se a gente analisar. Os dois erraram da mesma forma. E teve 2 jogadas domingo, além do gol, a assistência dele, né? Que ele casquinha uma bola para o Hulk, que são jogadas que precisam ter um centroavante ali, né? Alguém de referência. É verdade. Muda um pouquinho o estilo de jogo do Atlético.